been a long time gone since the truth's been told, and I've seen my own. Hey, cut us low. Come on, save my soul. With a bar guitar and a honky-tonk crowd. So, greetings and salutations. Today is Independence Day, but are we really free? This version will be in Portuguese. Salutações, como dizemos. Essa versão será em português e logo após logo após um espaço de tempo, irei fazer o mesmo podcast em inglês. Mais uma vez, estamos testando esse espaço, é o Twitter Space, e vendo como ele se adapta ao que nós fazemos. Estamos vendo também como colocarmos tudo junto em uma transmissão só, YouTube e Instagram ao mesmo tempo, at the same time. Muito obrigado. O feedback que nós tivemos da galera que não pôde vir no horário, mas que sabe que pode acessar depois, tem sido fantástico. Tem realmente sido um pessoal que tem dado um apoio tremendo e que entende e compreende a necessidade do entendimento global para a sobrevivência nos próximos 10 anos em diante. O mundo está mudando. O último podcast que eu fiz, que foi o primeiro dessa série, nós falamos sobre isso. Nós estamos montando, então, uma listagem onde você vai poder ter acesso a esse podcast e outros podcasts também que nós vamos fazer na sequência. O importante é que nós vamos ter duas listas, uma em português e outra em inglês. Obviamente, para o americano, como eu sou americano tanto quanto brasileiro, eu digo que talvez pela quantidade de tempo passado aqui nos Estados Unidos, mais americano do que brasileiro. Mas eu acredito que existe uma correlação muito direta, independente do país que você vive hoje, ou de onde é a sua cidadania, com relação às modificações que têm ocorrido globalmente pós-Covid-19, que mudaram completamente a visão do cidadão global. E hoje nós somos cidadãos globais. Se você acha que você é a sua vila global, e o Global Village, está limitada aonde você vive, o seu código de área, ou então o pessoal com qual você se relaciona, mesmo se você morar em uma cidade grande como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, você está muito enganado. A pergunta que eu fiz sobre ser hoje o Dia da Independência americano, mas se nós realmente estamos livres, ela é diretamente relacionada ao cidadão global, apesar de hoje ser Independence Day nos Estados Unidos. E, obviamente, a primeira coisa para aqueles que não estão diretamente, digamos que, acquainted, ou seja, que conhecem a história americana, em julho de 1776, e existe ainda uma divergência sobre ter sido em 2º de julho, July 2nd or 4th, se foi no 4 de julho ou dia 2 de julho, e que realmente ocorreu a assinatura da independência. Se John Adams, que foi um dos caras mais importantes na Constituição e a formação da Constituição americana, fosse vivo, ele provavelmente diria July 2nd, seja julho 2. Outros diriam 4. Mas o importante é que nós celebramos, e é reconhecido pelo governo federal americano, o dia 4 de julho como o dia da independência. Nós tivemos a data de 1776. E agora,
todos esses anos após a nossa independência, cada vez mais a problemática de ser cidadão se torna uma situação que aqui nos Estados Unidos está dividindo cada vez mais os estados em constituintes que escolhem estados para viver de acordo com a visão que eles têm da vida, da democracia que eles acham que tem que existir, de certas leis ou não. A semana passada, a Corte Americana Suprema derrubou Roe versus Wade, que era uma lei que havia sido passada na situação do aborto, permitindo que houvesse o aborto, e ela foi derrubada, e agora os estados têm, então, a possibilidade, eles tinham a possibilidade de permitir ou não, mas agora eles têm a possibilidade de realmente fazer isso com muita força, e isso tem criado um problema muito sério com relação a quem fica em qual estado. Muitas pessoas estão mudando de estados de acordo com a situação de permissão ou não de cada estado. Pós-Covid-19, após o Covid-19, o que tem ocorrido globalmente, e as pessoas podem falar, não, mas isso aí é uma situação americana, não. Essa situação com relação ao aborto é americana, mas o aborto é uma problemática que existe no mundo inteiro. Eu acredito que no Brasil, eu li um artigo uma semana e pouco atrás, onde uma menina de 11 anos de idade, eu acredito que no sul do país, uma juíza quebrando todos os parâmetros possíveis jurídicos, não sei aonde que ela foi se formar, proibindo a menina que havia sido estrupada de fazer ela foi violentada, né, criminalmente com 11 anos de idade e ficou grávida, e a juíza havia proibido que ela fosse então tivesse o aborto dela, e o hospital também havia se recusado. Então isso deu uma mídia tremenda, e de repente reverteram isso e ela pôde fazer o aborto. Então a questão é que nós temos em todos os lugares regras que são colocadas e que não são respeitadas pelas próprias pessoas que, em tese, deveriam respeitar e fazer com que as leis valessem, como, por exemplo, essa juíza. Nos Estados Unidos não é muito diferente com relação a tudo que ocorre, o mandato das máscaras, as brigas que houveram de estado para estado, a necessidade de alguma regra que pudesse dizer para você que você pode ou não pode entrar num lugar sem a máscara. O que ocorreu foi global e mundialmente um trauma. E agora se descobre que quem usou as máscaras e foram forçados a usar essa máscara, as máscaras têm problema agora de microplásticos nos pulmões. O que acontece hoje é que a nossa liberdade ela está em constante cheque. Nós, na maioria das vezes, pela corrida da vida que temos no dia a dia, nós não nos tocamos, não vemos a reação que existe entre a lei, a permissão de lei, as modificações de leis que nós não vemos acontecerem, que de repente lá na frente tiram um direito nosso, ou dois ou três, e que nos colocam em situações terríveis como cidadão. A coisa que nós aprendemos com o Covid-19 é que os governos não têm a capacidade alguma de ter bom senso ou consenso geral no benefício, no bem-estar do cidadão. Primeiro vem o político que decide o que você vai fazer baseado naquilo que ele acha que vai dar para ele voto, sem pensar na sua saúde. Hoje nós temos, então, milhares e milhares de pessoas agora tendo problemas cada dia mais com o pulmão cheio de microplástico que veio de máscaras que não eram, na realidade, controle de qualidade adequado. Então, se um governo força você a fazer alguma coisa e dentro aquela visão em que o governo enforça isso em cima de você, ele não enforça ao mesmo tempo o controle de qualidade que faz com que você use um produto que não vai eventualmente criar um problema de saúde para você maior do que o problema de saúde que ele estava supostamente tentando prevenir. Nos Estados Unidos aprovaram vacinas rapidamente, em questão de 10, 11 meses,
quando se demora 10 anos para se aprovar uma vacina na normalidade e continua fazendo abusos dessas regras, com o que a gente chama de booster shot, que são os reforços da vacina em cima daquilo que você já tomou. Felizmente, existe um movimento muito forte contra a vacina, na minha opinião. Obviamente, cada um tem a sua opinião contra isso, mas tem que ser uma decisão pessoal se você toma ou não uma vacina como essa, e que agora apresenta problemas muito sérios para quem tomou. Miocardite é um problema muito sério, problemas de complicação para teenagers, adolescentes, que o sangue está ficando cada vez mais cheio de poluição dentro daquilo que seria uma anormalidade, não deveria acontecer, gerado por direta influência de vacinas que foram tomadas. Então, na realidade, o que isso provou é que a nossa liberdade ela foi colocada em xeque. Milhões de pessoas perderam o emprego, milhões de pessoas perderam empresas, milhões de pessoas perderam a possibilidade de sobreviver economicamente e muitas delas se mataram por desespero, por leis absurdas que não fizeram o mínimo sentido e que não fizeram a mínima diferença. E a mídia, obviamente, mais irresponsável do que qualquer outra coisa, isso é no mundo inteiro, ela não ajuda a clarificar o problema e simplesmente ajuda a criar mais problemas dentro daquilo que nós vemos como a liberdade de escolha. O podcast americano, se você entende bem inglês, ele vai abranger muito mais nesse sentido com relação aos problemas que ocorrem nos Estados Unidos hoje. Mas se você está no Brasil, você tem que ficar pensando o seguinte: olhando para trás, nos últimos 24 meses, a vida inteira mudou, tudo mudou. No meu podcast anterior, eu disse a velocidade em que a automatização está excluindo trabalhos, negócios que eram importantes na sociedade com relação à necessidade de existirem e cada vez mais essa necessidade diminui. A tendência é a troca entre 100 por 1, depois 1000 por 1. Ou seja, nós vamos gerar uma situação onde, se existem 10 mil desempregados, nós vamos ter 100 mil desempregados, depois 1 milhão de desempregados. Não porque a pessoa não é qualificada, mas ela não é mais qualificada acima da automatização que vem para tomar o lugar dela. Isso é uma necessidade de cada empresa. Você não pode criticar a empresa. Se você é dono de uma empresa, você tem que tomar conta para ter a certeza que a sua empresa vai ser uma empresa sólida economicamente nos próximos 20, 30 anos. No entanto, se você está do outro lado da moeda, é importante lembrar que o seu foco deve ser em melhorar a sua capacidade de produção mental e aquisição de conhecimento. Se a pergunta fosse direta feita sobre hoje é dia da independência americana, mas se nós estamos realmente livres, isso abrange globalmente o cidadão global de formas inevitáveis. Se você quisesse viajar de um lugar para o outro, você não poderia sem uma vacina, sem um passaporte de vacina. A ONU tentou colocar e a Associação Mundial da Saúde tentou colocar um bloco que não foi aprovado por vários países, inclusive foi vetado pelo Brasil, na possibilidade da viagem de cidadãos de um lugar ao outro no globo sem ter esse passaporte que supostamente eles iriam controlar. Veja, uma situação que, se a Organização Mundial da Saúde, que deve proteger o cidadão, e a ONU deve proteger os direitos do ser humano, o Homo sapiens em si, se torna então o órgão que tolhe esses direitos, que elimina a sua habilidade de decidir cuidar de você mesmo, que você não tem o direito de decidir se você vai tomar alguma coisa para salvar a sua saúde ou não. Se dizem que você tem um certo tipo de câncer e você tem 90 dias para viver, e você não tem essa possibilidade imediata
de achar profissionais que vão tentar alguma coisa para salvar a sua saúde, porque o protocolo é o protocolo que deve ser seguido e você, como um bom cidadão, uma boa ovelha de cabeça baixa, deve ir para o abatedouro e morrer a sua morte em 90 dias, porque você não tem o direito de lutar para os seus próprios remédios, para você ter seu próprio cuidado, e não existe um caminho aberto para isso. Nos Estados Unidos, nós temos um movimento muito forte. Eu vou postar aqui o livro de uma autora que é absolutamente fantástica. Ela está fazendo como dizem no Brasil, um auê muito grande com relação ao fato de que ela prova por lógica e dedução médica, e ela é advogada e médica, formada em medicina e em direito. Ela prova por A mais B, digamos assim, que existe a necessidade da liberdade de decisão do cidadão sobre o que ele pode ou não tomar, sobre o que ele deve ou não usar, e que não existe o direito de nenhum governo perante as leis da ONU que de repente falham em proteger você como um cidadão global. Elas somem na hora de enforçar alguma coisa para colocar você contra a parede, e elas aparecem, mas para salvar você, ajudar você e o cidadão global para se tornar uma pessoa que tem a possibilidade de buscar coisas em outros lugares, no formato que você acha de direito para você mesmo, para salvar a sua pele. Esses direitos e esse apoio da ONU desaparecem, e da Organização Mundial da Saúde também. Interessantemente, os órgãos de saúde de cada país deveriam ter em mente a primeira visão deveria ser o bem do cidadão. As leis sociais que dizem que uma droga é uma droga e uma outra coisa é uma droga não permitida, isso são leis que foram colocadas há muito tempo atrás e que não atendem às necessidades do cidadão atual. Nos Estados Unidos, hoje, você pode ir em vários estados, a maioria dos estados hoje está abrangendo as leis que foram abertas no Colorado. O Colorado foi o primeiro estado americano que permitiu o cultivo da maconha em todos os níveis. Então, você hoje pode entrar numa loja americana lá no Colorado, em Denver, e você pode escolher o tipo de maconha que você vai fumar, como você vai fumar, etc, etc. O que ocorre hoje na Europa é uma abrangência muito grande com relação à liberação de todos os tipos de droga. E na Califórnia, o que está acontecendo pós-Covid é que todas aquelas drogas como LSD, os psicodélicos e tudo aquilo, a lei foi mudada rapidamente na Califórnia para permitir a possessão e o transporte de volumes maiores desse tipo de droga para uso pessoal, devido aos benefícios que elas fazem ao ser humano. Então, o que nós sabemos hoje, pós-Covid, e é o que a gente diz em italiano e em português, é uma palavra um pouco mais estranha, mas o famoso bafangu, ou então fuck that, ou seja, em inglês, fuck this shit. O que acontece é que nós precisamos ter a possibilidade de decidirmos o que nós vamos fazer com a nossa saúde, com aquilo que nós queremos fazer para nós, de uma forma ou de outra, o que nós achamos que funciona para nós. E isso em si é uma abrangência legal extremamente importante e que vai ser mudada. Eu vou colocar o link para vocês daqui, se forem no Instagram, você vai poder ver lá o link do livro diretamente para essa autora, que vai ser, acredito que foi liberado essa semana pela Amazon. O lançamento estava 2 semanas atrás. E eu vou passar as informações para que você possa adquirir. Eu acredito que também a tradução online da Amazon funciona bem. É muito importante lembrar que hoje, se você for fazer a conclusão dos últimos 24 meses da sua experiência pessoal, se você mora nos Estados Unidos ou não, a pergunta que você tem que fazer olhando no espelho é: será que eu realmente sou livre? Será que hoje eu tenho o luxo de me permitir, de não fazer essa pergunta no espelho? Será que eu sou livre? Minha família, o que vai ser dela se vier uma nova pandemia? Por que eu não posso cuidar da minha família da forma que eu acho adequada? Porque, obviamente, da forma que o governo, isso eu não digo o governo brasileiro, eu digo que qualquer governo acha adequado cuidar de você, obviamente, se tornou altamente inadequado os formatos, seja lá quais forem os formatos adotados em todos os lugares do mundo diferenciados. Suécia permitiu uma coisa, Estados Unidos outros, Estados Unidos uma coisa, no Brasil outra, e assim afora.
O que acontece é que a realidade amarga é que você não tem liberdade. Você não tem a possibilidade de escolha quando a sua vida está em jogo, a vida de um cidadão que você ama está em jogo. Quando a sua família está em perigo, você não tem essa liberdade. E o que ocorre é que essa liberdade é uma liberdade que foi dada a você pela Constituição Mundial da ONU. Se você olhar todas as leis que estão lá, você vai ver que essa Constituição permite que você tenha a liberdade de movimentação, que você tenha a liberdade de usar o que você quer para você mesmo, de automedicação. Tudo isso se torna, então, um movimento extremamente importante para a sobrevivência sua e daqueles que você ama. É muito importante você manter o foco e a visão no seguinte: hoje você não tem mais a possibilidade e nem o luxo de deixar de lado as coisas que estão presentes aqui e agora na sua vida, em qualquer lugar que você more. Nada é diferente, só uma máscara mais ou menos, dependendo de onde você mora. Se você mora no Brasil, tem uma coisa. Se você mora no USA, tem outra. Se você mora na Germany, na Alemanha, tem outra. Se você mora na Estônia, tem outra. Cada lugar tem uma situação onde o seu bem-estar é proibitivo de você pegar isso nas suas mãos e fazer o controle, tomar o controle que você precisa. Felizmente, existe um movimento muito forte crescendo nos Estados Unidos, que vai ser um movimento global. É um movimento que enforça, através dos direitos humanos mundiais, usando mais uma vez as leis da ONU contra a própria ONU, que não quer enforçar aquilo que é de direito do cidadão. Ninguém tem o direito de decidir o que você pode tomar. Ninguém tem o direito de decidir se você vai tentar sobreviver ou não, se você tem um câncer que pode lhe matar. Ninguém tem o direito de lhe dizer que você pode fazer isso ou aquilo, que essa droga pode e essa não, porque a sociedade tem se mostrado doente. A sociedade se tornou uma entidade doente. Ela é movida por interesses que não são os seus, ela é fundada e economicamente fundamentada em interesses que não são os seus, ela não tem o seu bem-estar e o bem-estar da sua família na visão que você gostaria de ter e proteger aqueles que você ama. Portanto, é extremamente importante que você adquira o conhecimento necessário para que você mantenha o foco naquilo que interessa. Vem outra pandemia por aí, vem outros problemas por aí. Eu falei num vídeo meu no YouTube há um tempo atrás, que uma semana atrás, eu falei que a vice-presidente americana Kamala Harris foi na ONU, foi na Organização Mundial de Saúde e disse: vocês estão se preocupando com a pandemia atual, vocês têm que se preocupar com a próxima pandemia. Uma coisa muito interessante que nós temos que manter em consideração, se você mora aqui nos Estados Unidos, é a seguinte, e isso também pode ser em qualquer outro lugar, então temos que ficar ligados. Nós temos situações onde anthrax, o pó de anthrax, que é um veneno que pode ser conseguido em qualquer lugar praticamente fácil, né? É a maior preocupação hoje, tanto da CIA, Central de Inteligência Americana, quanto da NSA, que é a National Security Agency, que é a situação, que é a agência que toma conta da segurança nacional americana, e do FBI. Por que eles estão tão preocupados com isso? Mais uma coisa que você deve analisar e avaliar: anthrax solto, um pouquinho de anthrax solto de um avião colocado dentro de uma represa de água pode matar milhares e milhares de pessoas sem esforço. Existem necessidades de você ficar absolutamente ligado nas informações que estão por aí. Bravo 1 Publication, que é o que nós temos no Instagram, tem todas as coisas novas acontecendo. Nós vamos aumentar a nossa publicação lá todo dia. Eu vou fazer um podcast em português e inglês falando sobre as coisas que nós achamos importante para que você possa passar isso para frente. Dê o apoio que você pode, pesquise as coisas que nós oferecemos, dá o apoio ao nosso trabalho, porque você pode ajudar outras pessoas a entenderem a importância de que eles adquiram o conhecimento que eu chamo de conhecimento vital. Conhecimento vital é o conhecimento que vai manter você vivo e manter a família sua e aqueles que você ama ao seu redor, através da quantificação e qualificação e aquisição de informação
que é boa, correta, limpa e sem manipulação. Muito obrigado. Hoje eu vou finalizar. Mais tarde vem o podcast em inglês. Nós estamos colocando tudo na linha. Eu peço para vocês que tenham apoio, passem o link aí para todo mundo, dê sugestões no Insta e nós vamos postar também no YouTube. Thank you very much. Have a great day. Tenha um ótimo 4th of July. Não interessa onde você estiver. E lembre-se, você é um cidadão global. Não deixe de pesquisar e aprender tudo que eu estou lhe dizendo, porque o que está ocorrendo hoje na sua vida, ocorre no cidadão global, em todos os lugares, de formas diferenciadas. Thank you very much. Have a great night. Tenha uma ótima noite ou dia, dependendo de onde você está. E nos falamos, então, amanhã. Cheque o YouTube e checa o Instagram para mais conteúdo que vai ser postado lá também. Thank you. Have a good night.